A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos ao que interessa, porque o nosso espírito tem pressa. Deus deu uma palavra em Mateus, no capítulo 5. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 3, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, aqui Jesus no monte, ele fala da perseguição que sofreram os profetas antes dessa geração de agora, que acontece isso mesmo, o inferno se levanta. Tem determinados momentos que no processo da luta se torna muito difícil, porque a perseguição ela é muito grande. E dentro de um corpo carnal que seu espírito está, a carne ela é fraca, você se cansa ao longo das perseguições que você sofre. Mas você precisa entender que você é bem-aventurado em Deus quando você sofre essas perseguições. E um dos pontos desse capítulo que Deus pediu que eu enfatizasse para você hoje é a respeito dos pacificadores. Deus tem contemplado toda a guerra que você tem enfrentado, as lutas que você tem passado e o quão você tem sido pacificador diante do processo. O problema vai ser diante daquelas pessoas que criaram guerra contra você. Essas pessoas vão ter que prestar conta com Deus. Mas você que foi um pacificador diante da situação, Deus manda dizer para você, eu estou chegando com recompensa para você. Você é um bem-aventurado diante do reino, aos olhos de Deus. Essas pessoas que provocaram guerra na sua história, que criaram situações, que estão aí há meses, talvez anos, passando por processo de destruição, vamos perseguir, vamos falar, vamos caluniar, vamos correr atrás, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos coagir, vamos inventar história a respeito da pessoa, vamos fazer com que a mentira corra rápido, para que diante dessa mentira todos venham a acreditar. E Deus está contemplando tudo isso, e diante de todo esse processo que você tem questionado com Deus, Senhor, aonde o Senhor está diante da perseguição? Aonde que o Senhor está diante da calúnia? Aonde que o Senhor está diante da fofoca? Aonde que o Senhor está que o Senhor não está vendo que existe mentira nessa história? Deus está contemplando tudo e te dando inúmeros livramentos. Nós não entendemos o processo, muitas vezes, que Deus faz de justiça na nossa história. Nós queremos ficar livres do processo de imediato. Nós queremos ficar livres das perseguições. Muitas vezes não conseguimos isso. Mas Deus está dando o quê? Livramento. Então Deus manda dizer para você que tudo que fizeram contra você, tudo que arquitetaram contra a sua história, o que estão assim maquinando no sentido, né? Então, agora vamos fazer determinadas manobras, vamos maquinar determinadas coisas, porque do jeito que fizemos lá atrás não houve uma destruição, mas agora, do jeito que nós estamos fazendo, nós vamos conseguir destruir a vida dele, a vida dela. Mas na verdade tudo isso está sendo contemplado, está sendo escutado por Deus. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente. Então nós precisamos crer que mesmo que tudo aconteça no plano espiritual, nós temos um Deus que está acima de tudo. Todo o processo de carne que você vê, todo o processo de natureza que você vê, tudo que você contempla, foi Deus que criou. Então ele tem domínio sobre toda a criação dele. A criação ela não tem poder sobre o Criador, mas o Criador ele tem poder absoluto sobre a sua criação. Quando você pega um quadro, por exemplo, a arte é admirada por muitas pessoas. Contemplada por muitas pessoas. Tem quadros que valem milhões de dólares, valem milhões de euros.
Então tem peças que se tornaram relíquia ao longo dos anos. Porém, o que acontece? Quando você admira aquele quadro, quando você admira aquela obra de arte, aquela obra não está acima do Criador. O Criador tem domínio sobre aquele quadro. O que está ali é o reflexo do que o Criador fez. Então, quando você transfere isso para o Deus que nós servimos, diante da obra de arte que é a criação humana, a natureza, os animais, você observa que a mesma coisa acontece com Deus. Porque Ele, mesmo que você não veja, mesmo que você não venha apalpar, mesmo que você não tenha um contato físico com Deus, Ele se manifesta na sua vida de várias formas. Ele mostra para você a existência dele. Então você já tem vivido coisas sobrenaturais com Deus, você tem vivido coisas materiais com Deus, porque Deus se manifesta naquilo que é material, naquilo que é espiritual, porque tudo está sob o domínio dele. Quando nós damos liberdade para Deus trabalhar na nossa vida, se torna tudo mais fácil. Tudo se torna mais fácil quando você dá liberdade, dá legalidade para que ele venha trabalhar. E ele vai fazer tudo de uma forma, sabe, segura, absoluta, para que tudo venha conspirar a seu favor. Então é o inferno trabalhando contra, as perseguições, Satanás e os demônios usando as bocas que ele consegue ter acesso, e a pessoa dando legalidade, o demônio vai usando, vai inflamando corações, inflamando várias situações contra você, mas nada disso impede o seu crescimento. Então Deus manda dizer para você que diante de toda a perseguição, diante de tudo que está acontecendo, diante de todo o processo que você tem vivido, por mais difícil que seja, por maior que seja a perseguição, quem vai se cansar ao longo dessa história e quem vai ter prejuízo no final dessa história são os seus perseguidores, que é o que Deus está trazendo para a sua vida agora. Deus está trazendo uma aceleração no seu crescimento, Deus está fazendo com que portas sejam abertas, Deus vai movimentar situações para que você venha obter vitória. Que o teu inimigo, o teu perseguidor, ele não vai entender o que está acontecendo na sua história. Porque eles acharam que venceram, eles acharam que, não, agora eu dominei, agora nós estamos sob o controle de tudo, agora não vai ter como, agora a porta não vai abrir, a pessoa não vai avançar. Só que Deus manda dizer para você, toda manobra que foi feita para paralisar você, para que você não venha receber o que Deus tem para te entregar, eu vou fazer aquilo que é seu, aquilo que eu já designei, aquilo que você já está esperando, aquilo que você criou expectativa, porque Deus falou que ia fazer, aquilo que você orou para você conseguir, aquilo que você renunciou muitas coisas para que você pudesse ter posse, porque Deus, né, prometeu, você sabe que Deus é santo, você renunciou, você orou, Deus manda dizer para você, nada disso vai ser mais como uma pedra de tropeço ou como um impedimento, porque eu estou chegando para desarticular toda a manobra do inimigo, para fazer com que aquilo que é seu, aquilo que você está aguardando, venha para suas mãos. Então prepara o teu coração, porque aonde você estava vendo uma paralisação, agora vai haver uma movimentação. E Deus manda dizer para você, eu tenho pressa em realizar. E não precise ficar com medo diante do sistema, diante do que está acontecendo, do que você está ouvindo, do que você está vendo, porque você tem que olhar para Deus, que é o que Deus ensina na palavra. Se você olhar para o sistema, se você olhar para as normas governamentais, você não sai do lugar. Então Deus está falando para você, não tenha medo do futuro, porque eu já estou lá cuidando do teu futuro. Eu sei o que eu estou fazendo na sua história. Então não tenha medo de adquirir, não tenha medo, sabe, de receber aquilo que Deus tem para te entregar. Não tenha medo das mudanças que estão surgindo na sua história, porque Deus está acima de qualquer situação que venha te assustar, que venha comprometer o seu cenário, que venha te trazer uma insegurança. Então você vai crer no que Deus está te entregando agora, você vai caminhar pela tua fé, você vai agir, porque orar faz parte do nosso dia a dia com Deus, mas nós temos que ter ação. Então você tem que ter a ação da oração, mas você tem que também ter, sabe, a ação das movimentações que você precisa ter, daquilo que você precisa fazer. Então Deus manda dizer para você, leve os documentos onde você tem que levar, faça o que você tem que fazer, se movimente diante da situação, porque eu já estou trabalhando no seu impossível. Eu estou mexendo, movimentando coisas e pessoas para que você seja abençoado lá na frente.
Então não tenha medo, porque diante daquilo que você foi para o reino, um pacificador, Deus manda dizer para você, podem ter criado guerra na sua história. Podem ter feito da tua vida um verdadeiro inferno. Só que Deus conhece o seu interior, Deus sabe que você é uma pessoa pacificadora. Deus sabe que você tem levado o amor de Deus aonde você vai. Deus sabe que você luta pela palavra de Deus. Deus sabe que você é um servo e uma serva do Senhor. Então, diante daquilo que você pacificou, que você poderia ter pago com a mesma moeda que fizeram com você, mas você achou melhor deixar nas mãos de Deus. E uma vez que você deixou nas mãos de Deus, Deus está chegando agora para mostrar que Ele é na sua vida. Deus agora vai mostrar diante da sua pacificação que Ele é um verdadeiro guerreiro, que Ele é um general de guerra e que Ele vai fazer por você aquilo que você não precisou sujar suas mãos. Você não precisou igualar ao teu inimigo para você se defender, para você conseguir o que você precisa conseguir, para você ter de volta aquilo que é seu. Então, quando a gente aprende a esperar em Deus, irmãos, diante de uma guerra, quando a gente começa a utilizar as coordenadas de Deus, não tem como dar errado os projetos de Deus na nossa história. Então é isso que Deus está trazendo para sua vida agora. Você vai acalmar. Você vai pegar essa palavra de Deus, você vai meditar sobre ela. Que a palavra de Deus, ela não tem que ser lida. Ela tem que ser meditada, porque se você ler, vai ser só mais um texto, vai ser só mais um livro. Quando você medita na palavra, você começa a descobrir os mistérios da palavra e você começa a ter uma postura diferente diante dos problemas, diante das perseguições, diante daquilo que você está sofrendo naquele momento. O que Deus fala na palavra? Não precise correr atrás das bênçãos. Você não precisa articular nada para você ser abençoado. Porque isso traz maldição para a sua vida. Todas as vezes que você provoca algo na sua história, você vai sofrer as consequências daquilo. Ou você deixa Deus fazer do jeito dele, ou você provoca situações para você ser abençoado. Quando nós provocamos situações para sermos abençoados, nós vamos ter que passar em cima da vontade de pessoas. Nós vamos passar por cima de várias situações do destino de alguém. Nós vamos ter que manipular pessoas e situações para que a gente venha a ser abençoado. Isso não é de Deus, irmão, isso é do inferno. Então você não precisa manipular situação nenhuma para você casar, você não precisa manipular situação nenhuma para você ter um relacionamento saudável ou um relacionamento estável. Você não precisa manipular situações nenhuma para você chegar a ter determinadas coisas na sua vida. Ah, eu vou ter que manipular determinadas situações, eu vou ter que mexer determinados pauzinhos para eu poder ter meu carro zero, para eu ter a minha casa própria, para eu ter de volta a minha fábrica, para que eu consiga ter um empréstimo, para que eu consiga fazer determinadas coisas da minha vida, para que determinadas pessoas consigam me enxergar. Você não precisa correr atrás da bênção. Você tem que ser um pacificador nessa terra e não um criador de guerra. Todas as vezes que você começa a manipular situações para você ser abençoado, correr atrás da bênção, você vai ter que manipular determinadas situações para você poder ser abençoado. Quando você manipula essas situações, você está indo contra a vontade de Deus, você está indo contra aquilo que a pessoa tem para viver. Às vezes você quer antecipar um processo na vida de alguém, a pessoa não está preparada para aquilo. E você quer trazer a pessoa que não foi 100% liberta para a sua vida, criando uma situação de uma gravidez antecipada, às vezes até indesejada, traz dor para esse feto, traz situações complicadas, maldições muitas vezes para essa criança, que na hora que nasce tudo é novidade, mas uma hora a rotina cansa. Se não tiver amor, se não tiver estrutura, se não tiver uma base em Deus, aquilo não se sustenta. E isso é tudo na nossa vida. Você pode criar uma situação para você ficar milionário de um dia para o outro. Se você não tiver Deus administrando esse dinheiro, se isso não vier de uma forma abençoada na sua vida, não tem sustentação. Na mesma velocidade que veio na sua história, você ficará falido em pouquíssimo tempo. E quando você vê a sua situação, você ficou sem o dinheiro e com uma dívida talvez 10 vezes maior do que o dinheiro que você adquiriu de uma forma rápida. Então, todas as vezes que você tenta manipular uma bênção, que você tenta correr atrás de uma bênção, que você tenta manipular situações para você ser abençoado, você vai ser uma pessoa desgracenta, porque você está sem a graça de Deus. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que não tem graça de Deus. E você, sem os favores imerecidos de Deus, você não vai conseguir alcançar determinadas coisas. Por isso que Deus fala da importância de esperar. Irmãos, tem bênçãos que vão demorar 15 anos para concretizar na nossa história. Tem milagres que só vão acontecer na nossa vida 30 anos depois.
10 anos depois. Você pode olhar nas histórias bíblicas o tempo que essas pessoas passaram esperando bênçãos do Senhor. Não vem de um dia para o outro, precisa de preparo. Você vai falar assim dela, mas a vida fica sem graça. A vida da gente não tem um motivo. Deus vai derramando milagres ao longo da sua estrada, da sua espera. Você está focado em um milagre grande. Deus tem vários milagres e bênçãos para derramar durante a sua caminhada. Inúmeras coisas inusitadas e extraordinárias você vai viver durante o processo de espera. Eu falo isso pela minha caminhada, irmãos. Inúmeras coisas eu vivi ao longo do processo de esperas e esperas que eu ainda tenho com Deus, eu vivi ao longo da minha caminhada. Se eu tivesse recebido talvez o milagre que eu tenho esperado, coisas maiores de uma vez, rapidamente, eu não teria vivido outras coisas durante o processo que eu passei com Deus. Então Deus tem propósito com tudo e Deus tem recompensa durante o seu processo de espera. E você precisa acalmar. Quando você pega a história de Davi, Davi para ser rei, até chegar a ser rei, ele passou por processos ali que se ele tivesse sido rei de imediato, ele não teria vivido. Ele não teria passado. Ele enfrentou urso e leão no anonimato. Deus preparou ele no oculto para que ele viesse enfrentar o Golias que ia promover Davi lá na frente. Então, durante o processo de provação dele, ele não era rei ainda. Quem estava no reinado era Saul. Ninguém quis enfrentar aquele gigante. Ele foi lá com a força que Deus deu, com o preparo que Deus deu, com a segurança que Deus deu, ele foi lá e enfrentou aquele gigante, ficou conhecido. Você está achando que as investidas do inimigo na sua história, você está achando que os gigantes que você tem enfrentado não está divulgando o teu nome? Você está ficando conhecido pelos gigantes que você tem enfrentado, por aquilo que você tem derrubado. Nós somos conhecidos pelas vergonhas que causam na nossa história, muitas vezes sim. Mas ninguém entende como que você está de pé diante das vergonhas que você passou. E daqui a pouco vem os gigantes e você começa a derrubar esses gigantes, as pessoas começam a ficar sabendo da sua história através dos gigantes que você derrubou. É o câncer que você venceu. É o filho drogado que hoje não é drogado mais. E assim vai acontecendo várias situações na nossa história que a gente não entende. Nós ficamos focados muitas vezes só numa promessa muito grande e Deus tem vários outros milagres para trazer na nossa história. E cada gigante que entra na nossa história é para divulgar o teu nome. Quando Davi entra naquele processo de Saul, ele consegue a primeira esposa dele, ele casa com Mical. Ele vai adquirindo vários milagres e várias bênçãos ali ao longo daquele processo até chegar a sentar naquele trono. Sofre perseguição? Sofre. Passa por situações complicadas? Passa. Mas ele é também um pacificador diante daquela situação que ele está vivendo. Tanto que quando ele tem a oportunidade de ferir Saul, matar Saul, ele fala, não, Jesus, Deus colocou a mão, Deus abençoou, eles não falavam de Jesus naquela época, Deus abençoou, eu não vou colocar a mão. É responsabilidade de Deus, eu não vou amaldiçoar quem Deus já abençoou, eu não vou colocar a mão em quem Deus já abençoou. Se ele está fazendo errado, Deus que preste conta. Então, quando a gente começa a ter essa consciência do evangelho, irmãos, a gente começa a caminhar um pouco mais tranquilo. Porque aquilo que é seu vai achar o caminho para chegar até você. Deus, aí você vai falar assim dela, mas já desviou do caminho. Desviou, mas Deus vai trazer de volta aquilo que é seu. Deus faz voltar para o caminho certo. Voltar para o caminho de destino. Deus faz com que aquilo que é seu volte ao seu encontro. E Deus manda dizer para você, pelo fato de você ter sido um pacificador e uma pacificadora, de você ter mantido o meu evangelho, mantido a minha palavra ao longo da sua caminhada, não ter envergonhado o evangelho, não ter feito coisas que viessem, por exemplo, favorecer você numa situação antes do tempo de Deus, você está aprendendo a esperar em Deus, você está confiando em Deus, você está crendo que Deus vai fazer, que Ele tem o poder para fazer, tudo isso vai te trazer recompensa. Deus manda dizer para você, agora é hora de você ver a sua bênção, agora é hora de você cruzar com a tua bênção, agora é hora de você, sabe, ter um contato com a sua bênção, é hora de Deus marcar encontro, é hora de Deus fazer as coisas fluírem e acontecerem na sua história.
Porque quando nós agimos como pacificadores diante do processo, irmãos, não tem como nós não sermos abençoados. Quando você cria guerra, quando você cria contenda, quando você começa a gerar rebeliões diante do processo que você está vivendo ali, às vezes você está no meio de um grupo ali, você começa a criar uma rebelião, você está indo contra as ordens de Deus. Uma pessoa que cria uma rebelião, por exemplo, isso é pior do que uma feitiçaria aos olhos de Deus. Deus não gosta, está criando inimizade, está criando guerra, está colocando um contra o outro. Deus ensina que o amor, ele é muito mais forte do que qualquer situação. Tem hora que precisamos guerrear, tem hora que nós precisamos bater de frente em determinadas situações, tem hora que nós precisamos atacar o inimigo, com certeza. Existem os momentos das nossas defesas também, estratégia de Deus. Como Davi teve inúmeras. Ele não fazia nada sem a ordem de Deus. Quando Deus mandava atacar o inimigo, ele tinha que atacar. Ele tinha que ir lá e fazer o que era certo. Então, nós passamos por esse processo também. Mas tem momentos que nós temos que pacificar. Tem momentos que nós precisamos passar calados e caladas. Não podemos falar nada. Temos que esperar em Deus. É Deus que vai justificar, é Deus que vai falar, é Deus que vai fazer. Só que ele manda dizer para você, existe a recompensa também, que é o que está chegando para sua história agora. Então, prepare o teu coração para as emoções que estão por vir, que está chegando na sua história. Porque agora, diante do pacificador e da pacificadora que você foi, diante de várias guerras que você enfrentou, de vários confrontos que você teve que passar, que você poderia, dentro do direito que você estava, reclamar. Você poderia, dentro do direito que você estava, bater de frente. Mas você achou melhor ficar quieto e quieta e esperar em Deus. E agora Deus, dentro da sua postura, dentro daquilo que você foi durante o processo, Deus manda dizer para você, eu estou chegando com grandes recompensas para você. Porque agora é a hora de você ser um bem-aventurado aos olhos dos outros. Vão ver que você tem um Deus que é vivo. Vão ver que aquilo que estava te assustando não trouxe nenhum dano e nenhuma paralisação na sua vida. Porque agora Deus vai acelerar o processo para que você venha ser abençoado. Agora você é um bem-aventurado. Agora você vai tomar posse daquilo que é seu. Agora é hora de Deus colocar na sua mão as providências que só Ele poderia trazer para a sua história. Agora Ele vai prover tudo que é necessário para você ser abençoado. Para você receber o seu milagre, para você tomar posse daquilo que é seu, para você adquirir aquilo que Deus tem para te entregar. Então acalma o teu coração, porque agora você vai cruzar com o seu milagre, você vai ter várias situações favoráveis para que você venha ser abençoado, porque agora as bênçãos vão correr, a bênção vai correr atrás de você. Agora é a hora do milagre vir até você. Então acalma o teu coração, porque não estava nada fora do controle de Deus, eu estava contemplando tudo. Você ficou apavorado e apavorada à toa. Você achou que você estava, sabe, sozinho diante de uma situação, que você estava sem apoio, e na verdade não estava acontecendo nada disso. Deus estava usando todo o processo de guerra, de perseguição, toda a maldição que lançaram contra a sua vida, transformando aquilo numa bênção muito grande. Para que todo o processo que os teus inimigos acharam que estava levando você para um precipício, agora vou jogar lá de cima, agora não vai sobreviver, agora não vai aguentar, agora não terá mais recurso, Deus estava transformando toda essa maldição aí em bênção para que você chegasse no seu objetivo. Então, todas as vezes que o inimigo chega com artimanhas, que chega, sabe, com subterfúgios, fazendo maldade, criando situações constrangedoras, criando situações absurdas para a gente, no sentido de desanimar, nos constranger, mostrar para os outros que nós não vamos conseguir, trazer vergonha, Deus está transformando tudo isso em bênção. Então, todas as vezes que eles acham que eles estão estagnando a nossa história, eles estão nos impulsionando para a gente chegar no objetivo. Que é o que você vai fazer agora, tomar posse da sua vitória, subir no pódio para receber a sua faixa, receber a sua coroa. Agora é hora de você receber o seu troféu. Porque acharam que estavam te intimidando, achavam que estavam desviando você do propósito do caminho, achavam que você não ia chegar a receber o que você tinha para receber. Eles têm tanta convicção de que aquilo que eles estão fazendo está correto, eles têm tanta convicção da vitória deles, que quando Deus chega a nos coroar, quando Deus chega a nos abençoar, sabe, o que cai do canto dos olhos do inimigo é uma lágrima.
sabe, de frustração, de decepção. Vão ver que gastaram dinheiro, esforços, gastou saliva à toa, perdeu tempo à toa, porque tudo aquilo que fizeram para estagnar o teu crescimento não teve força contra você. Então Deus manda dizer para você: eu vou frustrar os planos dos teus inimigos por esses dias, dentro de uma grande decepção que Deus está trazendo. E essa decepção é só para os teus inimigos, porque para você é uma grande vitória que Deus vai colocar nas suas mãos. Então prepara para receber grandes coisas das mãos de Deus, porque Deus não tem ninharia para você. Deus não tem grãozinho de milho para colocar nas tuas mãos. O que Deus tem é coisas em porções maiores. O que Deus tem são coisas grandes para colocar na sua mão. São coisas aí que você pediu, você sabe mais ou menos o que Deus vai trazer, mas Deus vai te surpreender porque Ele vai fazer além do que você pediu. Porque o que Deus tem em termos de proporção, em termos de crescimento, de expansão, em termos, sabe, de restituição na sua vida, é muito maior do que o que você pediu. Você foi humilde de coração, você pediu o suficiente, você pediu uma estrutura pequena. Deus tem uma estrutura maior, Deus tem algo maior para te entregar. Então agora é hora de Deus recompensar todo o processo de pacificação que você viveu. Você aguentou calado, calada, você suportou vários processos de humilhação que outra pessoa, talvez no seu lugar, não ia ter a estrutura que você teve. Você foi buscar Deus em oração, você foi jejuar, você foi para a madrugada pedir para Deus força para continuar nesse processo. Você ignorou todas as palavras contrárias, você ignorou todo o processo de dor, todas as palavras que vieram como uma espada de dois gumes no intuito de ferir você e te matar. Você anulou tudo isso. Então Deus manda dizer para você: eu tenho te blindado, eu tenho, sabe, te fortalecido, eu tenho calcificado você de toda a maldade do inimigo, para que você pudesse chegar nesse processo que você está chegando agora, para que você pudesse receber das mãos de Deus o que você vai receber agora. Então alegre o teu coração, porque aonde acharam que você ia parar e estagnar, agora vai ter avanço. Agora é o momento de você receber das mãos de Deus o que Ele tem para te entregar. Agora Deus vai fazer chegar nas tuas mãos, ao teu poder, aquilo que é seu por direito. E as pessoas que fizeram isso, agora vão ficar envergonhadas, vão ficar decepcionadas, porque o plano não deu certo. Tudo que arquitetaram agora vai cair por terra. Porque é assim que Deus faz. Deus traz alegria para a gente e a nossa alegria traz dor para o nosso inimigo. Então deixa Deus agir na sua história. Não, sabe, se desespera, porque Deus está abrindo aí várias oportunidades. Aquilo que aos teus olhos não tinha como arrumar, não tem como chegar nas minhas mãos, não tem como Deus fazer, agora acabou, agora eu cheguei no fim. Deus manda dizer para você: o fim é para você. O fim pode ser aos olhos de quem está contemplando o seu cenário, porque todo fim aos olhos de Deus é um recomeço. Muitas coisas na nossa vida precisa findar. Até os nossos olhos. Você tem que estar com suas mãos vazias para que você possa receber o novo de Deus. Então Deus manda dizer para você: eu vou fazer o fim se tornar um recomeço. Então prepara o teu coração, porque tem coisas muito grandes chegando para você. São coisas que você nem imagina. Sabe quando Deus chegou para Abraão e falou: pega aquilo que é seu, que eu vou te levar para uma terra próspera? Ele não sabia nem para onde ele estava indo. Ele foi sem rumo, confiando apenas no Deus que ele servia. E Deus estava levando ele para Canaã, uma terra próspera, aonde fez Abraão prosperar de uma forma assim sobrenatural. Então prepara o teu coração, porque a prosperidade ela não é só financeira. Tem gente aqui que está precisando de a área financeira ser restaurada. Deus manda dizer para você: eu vou suprir todas as tuas necessidades. Nada vai te faltar. Eu vou entrar com todos os recursos que você necessita. Vou visitar os teus celeiros, vou visitar suas contas bancárias, vou visitar os teus boletos, todos os teus compromissos. Vou fazer o que for necessário, mas a prosperidade de Deus não vai ficar só na área financeira na sua história. Você pode tomar posse dessa palavra, porque Deus vai visitar várias áreas da sua vida com prosperidade, para que você venha usufruir de toda uma infraestrutura que Deus está trazendo para a sua história. Então prepare para as grandes novidades de Deus. Aonde você viu que era fim,
Agora é um novo recomeço. Então prepare o teu coração, a tua estrutura, a tua mente, ore, agradeça, se sinta aliviado e aliviada, porque o que está vindo é coisa grande. É proporção grande que Deus está trazendo para sua história, prosperidade em todos os sentidos e coisas maiores. São coisas grandes que até então você não viveu, que até então você não obteve, que até então você nunca tinha visto. É o que Deus está trazendo para você. Irmãos, quando Deus fala em estrutura na nossa vida, quando Ele fala que vai prosperar, mudar a nossa estrutura, pode imaginar coisas grandes, porque é isso que Ele faz. A estrutura que Deus vai te dar não é coisa mirrada, não é coisa pequena. Deus vai fazer coisas maiores. A mão de Deus está estendida para você em termos de proporção. Então prepare o teu coração. Tem pessoas aqui que já estão entendendo essa palavra. O que Deus está trazendo para você é proporção. Deus vai aumentar as proporções da sua vida. Em todas as áreas da sua vida vai haver um aumento de proporção. Então não se assuste com nada. Com nada do que você está ouvindo, do que você está vendo. Com nenhuma agitação. Não olhe para sistema. Não olhe para nada disso. O homem é falho. Olhe para Deus, porque diante de qualquer situação, crise aos seus olhos, dificuldade aos seus olhos, impossibilidade aos teus olhos, para Deus nada é impossível. E dentro de tudo isso, Ele está crescendo você, Ele está fazendo com que uma grande proporção em todas as áreas da sua vida venha se manifestar na sua história. Então, creia no que Deus está fazendo, porque é assim que Ele faz. Agora, o que Ele está trazendo para você é aumento de proporção diante, sabe, do processo de pacificação que você viveu. Tá chegando recompensa para você. Se você tivesse criado guerra, tivesse criado contenda, se você tivesse feito do seu jeito, mas você falou, não, o Senhor está mandando esperar, eu estou sofrendo, estou humilhado, estou humilhada, estou aguentando, estou comendo várias abelhas aqui, não estou, sabe, tendo condições para nada, mas vou me segurar, vou ter uma estrutura no Senhor, para que eu possa fazer a sua vontade. Não vou envergonhar o evangelho, não vou me igualar ao meu inimigo, vou fazer exatamente o que o Senhor está me pedindo. E assim você tem aguardado a justiça de Deus, Deus te justificar, Deus entrar com a providência, Deus fazer o que é necessário, Deus fazer justiça com o inimigo, Deus calar a boca do inimigo. Então Deus manda dizer para você, tudo que você esperou em mim, eu vou mostrar para você que eu estava trabalhando. Tudo que você aguardou em mim, você não ficará decepcionado. Porque eu estou chegando agora para justamente fazer você colher o que você plantou. E da mesma forma, quem te perseguiu, quem arquitetou, vai colher o que plantou. Porque a lei da semeadura é para quem serve e para quem não serve a Deus. Então creia nessa palavra, acalma o teu coração, o que está chegando é grande. O que está chegando é uma amplitude que você até então não tinha vivido. Acalma, porque Deus vai te surpreender. E não tenha medo. Irmãos, nós não ganhamos nada se igualando ao inimigo. Nós não ganhamos nada quando a gente muitas vezes perde, sabe, o controle. Quando nós aprendemos a ter paciência, a sermos pessoas pacíficas, pacientes diante das situações, o problema se resolve. Quando você pode observar que todas as vezes que você fica nervoso, nervosa, quando você fica emburrado, emburrada, quando você quer fazer as coisas por impulso, fazer as coisas do seu jeito, o que você faz? Você aumenta a guerra. Se a guerra já está grande, ela se torna maior ainda. É como se você alimentasse o fogo. A labareda está alta, que o inimigo já está alimentando a labareda, você vai lá e alimenta ela mais ainda. Então ela se torna maior. Fica mais difícil apagar o fogo. Agora, quando você se pacifica, quando você acalma, quando você sabe que Deus vai fazer, você está engolindo um monte de marimbondo ali. Você está engolindo sapo, você está passando por processos difíceis, você não está respondendo, você está se segurando, mas você vai para os pés de Deus e fala, Senhor, fale por mim, justifica, me dê paciência, me ajude a ter equilíbrio. Quando você faz as coisas dessa forma, você vai trazendo paz para o seu cenário. E a guerra vai fazendo o quê? Ela vai acalmando, porque uma andorinha só não faz verão. Então, quando você não entra no jogo do teu inimigo, que é o que Deus fala, se cale, não fale.
o seu inimigo perde a força. Quando você deixa nas mãos de Deus, é Deus que entra para te justificar. Quando Deus entra para te justificar, ele faz o reboliço dele, ele entra na guerra para ganhar, porque ele é general de guerra. Deus nunca perdeu uma batalha. Então você descansa nele. Você acalma nele. Então você fez exatamente o que era para ser feito, você fez o que era correto. E diante da sua atitude, Deus manda dizer para você: eu me agradei, eu te contemplei, e agora eu estou chegando para te justificar diante dessa situação. Agora eu vou fazer os teus inimigos, os teus perseguidores, essa guerra que foi criada na sua história, ela dissipar e os teus perseguidores passarem vergonha. Porque vai ver você de pós-vitória. E Deus faz, viu, irmão? Deus faz. Então acalma, porque quando assustarem, vão ver você aí num cenário que não vão acreditar. Vão ficar frustrados, porque fizeram muito para você não conseguir. Fizeram muito para você não atingir o objetivo. Fizeram de tudo para você estagnar no meio do caminho. Mas tudo isso foi em vão. Tudo isso foi em vão. E Deus manda dizer para você, eles já estão exaustos. Eles estão tentando unir forças, porque sozinho não estão conseguindo mais. Então precisa unir força. Porque já está tendo o quê? Uma exaustão diante de todas as expectativas que criaram sobre a sua história, porque Deus frustrou todas elas, sem você perceber. Sem você perceber. Era o inimigo agindo quando você estava dormindo, e você dormindo e Deus te dando vitória. Era o inimigo agindo quando você estava trabalhando e Deus te dando livramento no seu trabalho, fazendo você prosperar, você progredir. E o inimigo agindo ali e vendo você trabalhar, vendo você guerrear e não entendendo o seu progresso. É o inimigo agindo para que houvesse uma confusão dentro da sua história. Pode até ter balançado um pouco a estrutura, usou 1, 2 para perder o equilíbrio, se afastar de você, mas Deus não deixou você desmoronar, aquilo não te atingiu da maneira como acharam que ia te atingir. Ah, vamos mexer nessa pessoa que ela ama muito, vamos colocar essa pessoa que ela ama muito contra ela, porque agindo assim, ela vai perder a estrutura. Ele vai enlouquecer, ela vai enlouquecer, e eles vão fazer exatamente o que a gente quer que ele faça. O que a gente quer que ela faça. E diante da atitude dela, vai ficar como o louco e como a louca da história. E Deus te dando equilíbrio. Deus te dando toda uma estrutura. Deus não permitindo que você visse determinadas coisas. Porque montaram várias mentiras para você ver. Porque aquilo que o coração vê, o coração sente. Aquilo que o coração não vê, você não vai sentir. E Deus te dando livramento. O negócio, sabe, de frente para você, embaixo do teu nariz, e você nem via. Deus blindando os teus olhos, blindando os teus ouvidos para te dar livramento. Então, tudo que arquitetaram, tudo que montaram, tudo que fizeram no intuito de desequilibrar você, fazer com que você viesse, sabe, desanimar, perder o equilíbrio, sabe, entrar num processo de loucura, achando que você estava até abandonado e abandonado por Deus, nada disso teve poder sobre a sua história, não teve nenhum processo, nenhum arranjo maléfico desse que teve vitória. E eles não estão entendendo. Porque isso já vem de tempo, a perseguição já vem de horas, já vem de dias, já vem de meses, já vem de anos. E Deus sempre frustrando os processos do inimigo para que você viesse ter vitória. Então acalma o teu coração, porque o nosso Deus, irmãos, ele não tosqueneja, ele não perde tempo. Sabe, são as pessoas usadas pelo diabo, arquitetando para nos prejudicar, e Deus fazendo a gente avançar. Tem hora que você não entende como que você está de pé, tem hora que você não entende como que você trabalhou tanto, tem hora que você não entende como que você executou o seu trabalho, tem hora que você não entende como que você avançou na sua história. É Deus te impulsionando, os inimigos fazendo de tudo para você estagnar, e Deus fazendo você avançar. E assim a gente vai caminhando com Deus. Então Deus manda dizer para você tudo o que fizeram para desanimar você, para fazer com que você perdesse todo o processo que você tinha criado e conquistado com Deus, nada disso teve êxito, porque maior é o Deus que você serve. E diante de tudo aquilo que você passou, Deus manda dizer para você, você foi um pacificador. E diante de todo esse processo, Deus está chegando agora para te dar uma grande vitória. Então toma posse dessa palavra, creia no que Deus está te entregando, porque Deus manda dizer para você, agora eu estou chegando com recompensa. Agora eu vou fazer você crescer e prosperar.
Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa vitória que está chegando. Nós agradecemos por toda a orientação que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor nos livra. Nós agradecemos, Pai, por toda a vitória que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos. Nós agradecemos por o Senhor não descuidar da gente em nenhum minuto. Às vezes esmorecemos, às vezes reclamamos, desanimamos, mas o Senhor nunca desanima de nós. O Senhor está sempre buscando nos orientar. O Senhor está sempre buscando fazer mais e mais por nós. E nós agradecemos por o Senhor não ter deixado a gente desistir, não ter deixado o inimigo tocar em nós, naquilo que é nosso. O Senhor ter nos protegido. E nós tomamos posse, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra. Não tenha medo, não olhe para o sistema, não se apavore, acalme. E Deus manda dizer para você, não tenha medo do novo, não tenha medo da proporção que está vindo, porque é coisa grande. Vou te ajudar a administrar, vou te dar entendimento. Vou te colocar como príncipe e princesa nessa história. Vou te trazer honra diante das situações e você não precisa ter medo de nada disso. Porque Deus está no controle de tudo. Agora quem tem que ter medo são seus inimigos, porque aquilo que eles plantaram eles vão ter que colher. E antes de começar a colher, que já estão colhendo frustração, vai colher dor de ver o seu processo de felicidade, de realização e de conquista, que é o que Deus está trazendo para a sua vida. Então não apavore. Está chegando proporções imensas na sua vida. Está chegando coisas que você até então não tinha vivido. Deus manda dizer para você, vou recompensar o tempo de espera, vou recompensar a confiança em mim, vou recompensar as perseguições que você sofreu. Você não foi o único e a única que sofreu perseguição nessa terra. Os antepassados, os profetas do passado, os antepassados passaram pelo mesmo processo, mas tiveram vitória. Então alegre-se em Cristo, porque agora chegou a recompensa e Deus vai colocar tudo aquilo que é seu por direito nas tuas mãos. E aqueles que não acreditaram, te perseguiram, tentaram te paralisar, vai ter que ver você de posse de vitória. Então alegre o teu coração, porque a vitória é sua. Prepare, porque vai ser uma coisa de uma proporção muito grande. Deus não tem nada mirrado para você. Deus não tem nada em poucas proporções. Deus tem coisas em grandes proporções. Então prepare aí as tuas emoções. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.